We have a weird homicide. In a scene described by one investigator as reminiscent of a weird religious rite, 5 persons, including actress Sharon Tate, were found dead at the home of Miss Tate and her husband, screen director Roman Polanski. A wandering band of members of a so-called religious cult with a leader they call Jesus has had 3 of its followers arrested in the investigation of the murder of Sharon Tate and 6 others. Tell me in a sentence who you are. Nobody. I'm nobody. Believe me, if I started murdering people, there'd be none of you left. Uma seita perigosa liderada por uma figura enigmática aterrorizou Hollywood no final dos anos 60 e deixou um legado macabro na cultura pop. Eu sou Gabriel Cesário e no vídeo de hoje do Véu do Desconhecido iremos falar sobre o famoso caso de Charles Manson e sua filosofia apocalíptica que envolvia os Beatles. Charles Miles Manson, nascido em Cincinnati no dia 12 de novembro de 1934, era filho de Kathleen Maddox, que tinha apenas 15 anos quando deu à luz. Ele nunca conheceu o pai biológico e acabou herdando o sobrenome Manson de um breve casamento de sua mãe após o seu nascimento. Durante sua infância, Charles passou muito tempo sob os cuidados da avó, e após sua mãe ser presa por agressão e roubo, acabou indo morar com seus tios, onde sofreu abusos físicos e psicológicos por parte de seu tio. Após a saída de sua mãe da prisão depois de 5 anos, a situação não melhorou. Em um dos episódios mais marcantes na memória de Charles Manson, ele relata que sua mãe chegou a trocá-lo por uma dose de bebida alcoólica em um bar. Aos 9 anos, ele alega ter ateado fogo em sua escola. E juntamente de outras complicações como a evasão escolar e pequenos furtos, foi colocado aos 13 anos na Gilboult School for Boys, uma instituição correcional para delinquentes juvenis administrada por padres católicos. A instituição correcional era conhecida por suas práticas rigorosas, onde punições severas como golpes de madeira e tiras de couro eram aplicadas até mesmo por pequenas infrações. Manson conseguiu fugir de Gilboult e passou a se abrigar em florestas, debaixo de pontes e em qualquer lugar onde pudesse encontrar um pouco de segurança. Em 1947, ele acabou retornando para a casa da mãe, porém, devido ao seu mau comportamento, foi novamente levado à instituição correcional. 10 meses depois, Manson fugiu novamente, dessa vez em direção a Indianápolis, onde ele cometeu seu primeiro crime registrado ao roubar uma mercearia. Segundo Charles Manson, ele cometeu o crime porque passava fome e precisava sobreviver. Durante um período, Charles Manson trabalhou como mensageiro para a Western Union, na tentativa de levar uma vida honesta. Porém, começou a complementar seu salário com pequenos roubos, o que o levou à prisão em 1949. Um juiz decide enviá-lo para Boys Town, uma instituição juvenil em Omaha, Nebraska, onde junto de um colega chamado Black Nilsson, ele acabou conseguindo uma arma de fogo que utilizou para roubar um carro. Junto de seu colega, eles realizaram 2 assaltos enquanto se dirigiam para a casa do tio de Nilsson, em Peoria, Illinois. 2 semanas após o roubo, Charles Manson é preso pela segunda vez durante uma batida em uma loja em Peoria. Como resultado, Manson foi enviado para Indiana Boys School, uma instituição de reabilitação juvenil conhecida também por suas práticas rigorosas. Na Indiana Boys School, Charles Manson foi abusado e agredido repetidamente por outros jovens, o levando a fugir da escola 18 vezes. Em uma dessas fugas, junto de outros 2 meninos em fevereiro de 1951, os jovens roubaram postos de gasolina enquanto tentavam dirigir para a Califórnia em carros roubados até serem presos em Utah pelo crime federal de dirigir um carro roubado através das fronteiras estaduais. Manson foi enviado para a Escola Nacional de Treinamento para Meninos de Washington, D.C., onde fez testes de aptidão que determinaram que ele era analfabeto, mas possuía um QI acima da média de 109. Seu assistente social o considerou agressivamente antissocial e manipulador. Por recomendações de um psiquiatra,
Manson foi transferido em outubro de 1951 para o Natural Bridge Honor Camp, uma instituição de segurança mínima na Virgínia. Manson foi eleito para a liberdade condicional em 1952, porém ele foi pego abusando de um outro garoto sobre a mira de uma faca, o que resultou não só em sua liberdade condicional ser negada, como também a transferência para o Reformatório Federal em Petersburg, Virgínia, onde cometeu mais 8 infrações disciplinares graves, 3 delas envolvendo abuso sexual contra outros detentos. Ele foi então transferido para um reformatório de segurança máxima em Chillicothe, Ohio, onde deveria permanecer até sua libertação em seu 21º aniversário em novembro de 1955. O bom comportamento levou a uma libertação antecipada em maio de 1954 para viver com sua tia e tio em West Virginia. Em janeiro de 1955, Manson se casa com uma garçonete chamada Rosalie Jean Willis. Esse período, Charles Manson trabalhou em vários serviços, nos quais recebia muito pouco. Então, para complementar sua renda, ele roubava carros, o que resulta em sua prisão após tentar se mudar junto de Rosalie, que estava grávida, para Los Angeles, Califórnia, após ser parado pela polícia com um carro roubado. Enquanto Manson estava preso, Rosalie deu à luz a seu filho, que foi batizado como Charles Manson Jr. Após a sua prisão, Rosalie se cansa da vida conturbada que Charles a forçava a viver e acaba pedindo divórcio. 3 anos depois, após sua saída da prisão, Manson se torna um cafetão e é preso novamente, mas escapa por pouco da condenação com a ajuda de uma colega que mentiu estar grávida dele e implorou ao juiz para que pudesse dar uma segunda chance aos dois. Chance essa que não durou muito tempo, pois Manson acaba sendo condenado após tentar aplicar um golpe financeiro. No dia 21 de março de 1967, após passar metade de seus 32 anos em penitenciárias e instituições correcionais, ele acaba ganhando novamente sua liberdade condicional. Porém, entra com um pedido de permissão para que continuasse morando no presídio, alegando que a penitenciária havia se tornado seu lar. Pedido esse que acaba sendo negado pela justiça. Menos de um mês após sua libertação em 1967, Manson se muda de Los Angeles para Berkeley, o que tecnicamente era proibido devido à sua liberdade condicional. Ele então resolve ligar para o escritório de condicional para se informar, onde acaba sendo transferido para a supervisão do pesquisador de doutorado em criminologia e oficial de liberdade condicional federal Roger Smith. Na época, Roger Smith era financiado pelo governo dos Estados Unidos para estudar e documentar a administração de doses de drogas como o LSD e a metanfetamina, que eram extremamente populares no movimento da contracultura em São Francisco. Charles Manson se torna também seu paciente e era submetido quase que diariamente a diferentes dosagens de psicoativos e anfetaminas. Roger Smith escreveu em seus documentos que a mudança na personalidade de Manson durante esse tempo foi a mais abrupta que ele havia observado em toda a sua carreira profissional. Manson desenvolveu uma espécie de obsessão pela leitura, onde Roger Smith testemunhou o início do que seria uma espécie de filosofia própria criada por Manson, que se baseava em uma somatória artística de livros como Stranger in a Strange Land, a Bíblia Sagrada, alguns livros sobre cientologia, livros de Dale Carnegie e também a influência dos Beatles, no qual ele ouvia o tempo todo. Pouco tempo depois de se mudar para São Francisco, Charles Manson conheceu Mary Brunner, uma jovem de 23 anos formada pela Universidade de Wisconsin. Brunner trabalhava como assistente de biblioteca na Universidade da Califórnia em Berkeley, enquanto Manson, que até então sobrevivia de esmolas, passou a morar com ela. Não demorou muito para que Manson encontrasse Lynette, uma adolescente fugitiva que mais tarde ficou conhecida como Squeaky. Convencida por Manson, Lynette também foi morar com o casal. Relatos indicam que, apesar de uma resistência inicial de Brunner em aceitar outras mulheres na casa, Manson rapidamente superou essa barreira. Em pouco tempo, a pequena casa de Brunner abrigava outras 18 mulheres. Manson, com seu perfil manipulador, focava em pessoas emocionalmente vulneráveis e marginalizadas pela sociedade, e com a ajuda de drogas recreativas, ele fazia uma espécie de reprogramação mental. Seu crescente grupo de seguidores, em sua maioria mulheres, passou a ser conhecido como a Família Manson, apelido dado por um promotor de Los Angeles e amplamente adotado pela mídia. Manson pregava aos seus discípulos que eles eram a reencarnação dos primeiros cristãos
enquanto via o governo como os novos romanos. No final de 1967, ele e seus seguidores começaram a viajar pela Califórnia em um antigo ônibus escolar modificado com tapetes e almofadas no lugar dos assentos removidos. Nessa época, Charles Manson acaba conhecendo uma figura importantíssima para o desenrolar dos acontecimentos macabros. Em abril de 1968, Dennis Wilson, baterista dos Beach Boys, deu carona a Patricia Krenwinkel e Ella Jo Bailey, duas seguidoras de Charles Manson. Dias depois, ele encontra novamente as jovens e as leva para a casa onde moravam, conhecendo então Manson e vários membros de sua família. Danny Wilson então vai para uma sessão de gravação no dia seguinte e quando retorna é recebido em sua garagem por Manson, junto de seus seguidores que já estavam ocupando o local. Danny, convencido por Charles Manson, acaba permitindo que ele e seus seguidores morassem em sua residência por cerca de 6 meses. Durante esse período, Wilson apresentou Manson a figuras influentes da indústria musical como o produtor Terry Melcher e ajudou Manson a gravar músicas no estúdio de Brian Wilson. Uma dessas composições, Cease to Exist, foi regravada pelos Beach Boys como Never Learn Not to Love. A composição foi creditada exclusivamente a Danny Wilson, pois Manson abriu mão de seus direitos de publicação por cerca de $100 mil. Com o tempo, Wilson começou a se afastar de Manson, especialmente após a destruição de 2 carros de luxo por membros da família Manson. Mike Love, vocalista do Beach Boys e também primo de Danny, lembra que ele dizia ter testemunhado Manson atirando em um homem negro e escondendo o corpo dentro de um poço. Ele também relatou que Danny estava com muito medo e pensou em acionar as autoridades, mas acabou não fazendo devido à ameaça que recebeu de Manson após se mudar para Santa Mônica, deixando todos os seus bens para trás. Manson enviou uma bala para Wilson e uma mensagem que dizia: "Toda vez que você olhar para ela, quero que pense como é bom que seus filhos ainda estejam seguros." Em agosto de 1969, após ser expulso da casa de Dennis Wilson, Charles Manson estabeleceu sua base no Rancho Spahn, um antigo set de filmagens de filmes de faroeste em deterioração. O proprietário do local, George Spahn, de 80 anos e quase cego, permitiu que Manson e seus seguidores vivessem ali gratuitamente. Em troca, as mulheres da família realizavam tarefas no rancho e atendiam Spahn, inclusive mantendo relações sexuais com ele sob as ordens de Manson. Nessa época, Manson passou a pregar a crença de um apocalipse racial iminente, no qual ele previa que a população negra dos Estados Unidos se revoltaria e exterminaria os brancos, exceto ele e seus seguidores. Manson acreditava que após a revolta, os negros não seriam capazes de governar sozinhos e precisariam de sua liderança. Ele adotou o termo Helter Skelter, inspirado na música dos Beatles, para descrever essa suposta guerra racial apocalíptica que se tornou uma parte central das crenças de sua comunidade. Well, this was a definition of Helter Skelter that Charlie gave. Now, if you look at this White album, it's a Beatles album. There are many other songs. One of them is called Sexy Sadie. Sadie Glutz, also known as Susan Atkins, whatever you want to call her, she thought that the Beatles named this song after her. There's also a song called Piggies. There's also a song... What is it in the Helter Skelter song? Nothing particularly in that song right there, except the definition that Manson gave of it. There's another song in that same album called Blackbirds, talking about blackbirds fixing their wings and rising up. Charles Manson said the blackbird meant the black man. To ignite Helter Skelter, to start the black-white revolution, Manson envisioned that white people would turn against the black man if they thought the black man had committed these 7 murders, and ultimately there would be a civil war between blacks and whites out on the street. Manson told his followers that this would be a bloodbath in the streets of every American city. Manson foresaw that the black man would win this war. But later on, he said the black man, because of inexperience, would simply not be able to handle the reins of power. So we would have to look around at those white people who had survived, who had escaped from Helter Skelter. In other words, turn over the reins of power to Charles Manson and his family. Where was this bottomless pit in the desert? Did he really have one? I don't think Mr. Manson had a bottomless pit, but this is what he told his followers. He promised them that they could live in this bottomless pit, and while blacks and whites were murdering themselves out in the street, they would live very comfortably there. Then ultimately, Blackie would come to Manson and say, "Take over, Charlie. We can't handle the reins of power." A família Manson então inicia uma série de assassinatos muito bem orquestrados por Charles.
contra membros influentes da cena de Hollywood na época. O primeiro assassinato que se tem relato se deu quando Tex Watson, um dos seguidores de Manson, se envolveu com um tráfico de drogas e acabou roubando Bernard Crowley, um gangster perigoso da região de Los Angeles. Crowley ameaçou matar todos que viviam no Spahn Ranch, o que fez Charles Manson agir. Em 1º de julho de 1969, Manson confrontou Crowley no apartamento dele em Hollywood e, após uma discussão, acabou baleando o gangster. Manson acreditava que Crowley era membro dos Panteras Negras, pois no dia seguinte do ocorrido, uma reportagem de TV noticiou que o corpo de um membro dos Panteras Negras teria sido encontrado em um apartamento em Los Angeles, o que deixou a família Manson preocupada com uma suposta vingança iminente por parte dos Panteras Negras. O Spahn Ranch se transforma então em uma fortaleza, com patrulhas armadas durante a noite e reforços de membros do Straight Satan's Motorcycle Club, no qual Manson possuía uma parceria no tráfico de drogas. Pouco tempo depois do ocorrido, Manson envia alguns de seus seguidores para a casa de Gary Hinman, um professor de música que, segundo Manson, possuía uma fortuna inestimável. O objetivo da visita era convencer Gary a se juntar à família e doar todos os seus bens materiais para que pudesse ser salvo do suposto Helter Skelter. Hinman, no entanto, negou ter qualquer riqueza, o que acabou resultando em 2 dias de tortura e eventualmente sua morte. Manson chegou a atacar Hinman com uma espada, cortando seu rosto, e ordenou que Beausoleil, um de seus seguidores, o esfaqueasse até a morte. Antes de sair, usaram o sangue de Gary para escrever "Porquinho Político" na parede, tentando simular um crime ligado às Panteras Negras. Em 9 de agosto de 1969, a família Manson invadiu uma casa alugada por Roman Polanski em Cielo Drive, em Bel Air. Na ocasião, estavam presentes a atriz e esposa de Roman Polanski, Sharon Tate, que estava grávida de 8 meses, e mais 4 amigos do casal. Por volta da meia-noite, o grupo chega à propriedade e logo corta a linha telefônica para que ninguém pudesse pedir ajuda. Sem conseguir abrir o portão, o grupo decide então escalar um barranco para entrar, quando acabam avistando os faróis de um carro que se aproximava. Um dos seguidores aborda o motorista e dispara diversas vezes, o matando na hora. O grupo então corta a tela de uma das janelas e invade a casa, dando início ao seu plano macabro. A família Manson então acorda e reúne todos que estavam na casa na sala de estar e começam então a executar de forma brutal um a um. Sharon Tate, aterrorizada, implorou pela vida de seu bebê, mas mesmo assim foi brutalmente esfaqueada até a morte. Seu corpo foi encontrado pendurado em uma das vigas da sala de estar com aproximadamente 16 perfurações. Não bastando a crueldade dos crimes, o grupo usa o sangue de Sharon Tate para escrever em uma das portas a palavra "porco". Alguns anos mais tarde, uma das seguidoras de Manson, Susan Atkins, afirmou que a escrita foi deixada com a intenção de inocentar Beausoleil, que estava preso na época pelo assassinato de Hinman. And we drove to the house with instructions to kill everyone in the house. From Charlie. Yeah. And not just that, but that we were instructed to go all the way down every house, hit every house on the street? On the street, yes. And kill all the people Kill in all those the houses? people in all those houses. And we went into the house, and I remember that as we went in, a car came up to the driveway, and I remember Tex getting out, and without saying anything, there were gunfire shot. I was in the bushes, and That's when the young boy, Stephen Parent, was right, killed. he was killed. In the Right. car, outside. Right. The people in the house were all brought into the living room and tied up, and I remember that Wojtek Bykowski, I believe is his name, I had tied his hands with a towel and then was instructed to kill him. And I raised the knife that I had in my hand, and I couldn't put the knife down. I couldn't bring it down. It was just as though there was a force there that held my wrist, and I couldn't move. And as he saw that I couldn't move, then he very easily undid the ties, the towel that I had tied his wrist with, and he and I began to fight. And I remember I was screaming for help, and he was screaming for help, and
then Tex came and helped me, and I was left to sit and watch Sharon Tate. And about that time, I can remember seeing people just scattering in different places and running in different places, and I was left sitting with Sharon Tate, and she was talking to me, and I remember that I had I felt nothing. I felt absolutely nothing for her as she begged for her life and for the life of her baby. A violência sem precedentes do grupo não terminou por aí, pois na noite seguinte, Manson, insatisfeito com o massacre, levou o grupo para outra casa, a residência dos LaBianca, onde, sob suas ordens, seus fiéis seguidores invadiram o local. O casal Leno e Rosemary LaBianca acabaram sendo amarrados e torturados até a morte. A palavra guerra foi escrita com uma faca no abdômen de Leno, e as mensagens Levante, Morte aos Porcos e Helter Skelter foram escritas com sangue das vítimas nas paredes e na porta da geladeira. Os assassinatos orquestrados por Manson continuaram a aterrorizar a cidade de Los Angeles e marcaram um ponto de ruptura na história criminal americana. Mais de 2 semanas depois, Donald Shorty Shea, um dublê de Hollywood, também foi morto brutalmente pela família. Seu corpo, apenas encontrado anos mais tarde, apresentava também sinais de tortura. Não demorou muito para que a polícia chegasse ao grupo de Manson, pois os descuidos nas cenas dos crimes eram evidentes. Charles Manson, com 37 anos, foi levado à justiça acusado de 6 assassinatos indiretos e 1 assassinato direto. Ao lado dele estavam Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel e Leslie Van Houten. Manson alegava não ter participado diretamente dos crimes, mas no final das contas, o promotor do caso convenceu o júri de que Manson tinha manipulado os jovens, os levando a cometer os crimes cruéis sob sua influência. Após o julgamento, Manson não escondeu seu desprezo pela humanidade. Chamou sua família de rejeitados pela sociedade, enquanto a promotoria o pintava como o homem mais maligno e satânico que já andou sobre a terra. A sentença do grupo veio em 1971, onde todos foram condenados à morte. Mas em 1972, devido a uma mudança na legislação penal da Califórnia, a pena foi transformada em prisão perpétua. Manson tinha o direito de, a cada 5 anos, pedir por liberdade condicional, mas em várias audiências ele nem aparecia e, quando comparecia, insultava os oficiais e zombava do processo. Tell me in a sentence who you are. Nobody. I'm nobody. In my whole life, I've burglarized a grocery store, stole some nickels and dimes, busted open a stamp machine, stole a few automobiles, and cashed a couple checks. I'm a petty car thief. I've been with prostitutes and bums and winos and all my life. The street is my world. I don't pretend to go uptown and be anything fancy. I can, but I find more real in the world that I'm in than I do the tinsel. And the real world is the one I have to deal with every day, you know. Believe me, if I started murdering people, there'd be none of you left. No final, ele permaneceu preso na penitenciária estadual de Corcoran, na Califórnia, isolado do resto dos outros detentos para sua própria proteção. Charles Manson morreu de parada cardíaca decorrente de insuficiência respiratória causada por um câncer de cólon em 19 de novembro de 2017, uma semana após seu aniversário de 83 anos, em um hospital de Bakersville, na Califórnia, depois de passar 4 dias internado. O legado macabro deixado por Manson serviu de inspiração para diversas bandas famosas. Um exemplo clássico foi a presença de um cover da música Look at Your Game Girl, de Manson, que foi regravada pelo Guns N' Roses e incluída como uma faixa não listada em seu álbum de 1993,
The Spaghetti Incident. Axl Rose também era constantemente visto com camisetas do Charles Manson em seus shows e foi extremamente criticado por essas atitudes. Quando questionado pela mídia, ele deu a seguinte declaração: Manson é uma parte sombria da cultura americana. Usei a camisa Charlie Don't Surf como uma declaração, porque a maioria das pessoas gosta de me ver como um vilão e maluco. Lamento, mas não sou esse cara. Não tenho nada a ver com ele. Há uma diferença real em termos de moral, valores e ética entre mim e Manson. Acho que as pessoas pensam que sou louco porque digo a verdade. Admito que às vezes não faço um trabalho perfeito, mas os meus esforços são verdadeiros. Outro exemplo do legado macabro que Charles Manson deixou vem do cantor Marilyn Manson, que inclusive adotou esse nome artístico juntando os nomes de duas figuras da cultura pop, Marilyn Monroe e Charles Manson. Em um trecho da música My Monkey, do álbum Portrait of an American Family, é citado algumas frases contidas no álbum de estreia de Charles Manson chamado Lie, The Love and the Terror Cult. They said that I influenced. You know, you want to drop the blame on Charlie and say it's all Charlie's fault. What did you do? I do the best thing I know how. Nothing. I wouldn't do anything that I felt guilty about. You don't feel guilty at all? There's no need to feel guilty. I haven't done anything I'm ashamed of. Maybe I haven't done enough. I might be ashamed of that, for not doing enough, for not giving enough, for not being more perceptive, for not being aware enough, for not understanding, for being stupid. Maybe I should have killed 400 or 500 people, then I would have felt better. Then when I felt like I really offered society something. You know, if I wanted to kill somebody, I'd take this book and beat you to death with it, and I wouldn't feel a thing. It'd be just like walking to the drugstore